dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem aí, em que horário você estiver nos assistindo. Eu sou o Rubem Lopes, eu sou estudante de Direito do 4º período noturno da Uninasal Palmas e eu estou aqui com a doutora Lívia, advogada criminalista. Há quantos anos, doutora? Há bastante tempo, eu não vou contar a minha idade, não. Mas fique à vontade para fazer sua breve apresentação para quem nos escuta, para quem nos assiste. Olá, eu me chamo Lívia Machado, eu sou advogada criminalista. E meu escritório é em Palmas, mas eu atuo nacionalmente. Minha especialização é Tribunal do Júri e Execução Penal. Maravilha. O intuito dessa entrevista, dessa conversa hoje aqui, doutora Lívia, está inserido dentro do nossa atividade de extensão da Faculdade Uninasal Palmas. E nós ficamos com um tema nessa atividade de extensão para falar sobre algum questionamento, alguma abordagem baseado no Anuário da Segurança Pública, o último anuário, né, que fala sobre as condições, os dados em geral, né, sobre a segurança pública. E o nosso vai versar em torno de penas. E, felizmente, você, a senhora, o que você prefere? Você tem já uma experiência. Pode falar um pouco pra gente sobre a sua experiência? Sim. Nessa área? Eu tenho uma atuação quase que praticamente todos os dias dentro da unidade penal. Hoje eu tenho um acesso bem tranquilo. A gente faz bastantes atendimentos dentro da unidade penal, não só aqui em Palmas, mas em outras unidades também, porque hoje, com a questão da tecnologia, a gente consegue fazer videochamada, videoconferência com outras unidades penais, e também eu participo do Conselho da Comunidade aqui de Palmas. Então a gente tem essa atuação de poder estar entrando dentro da unidade penal para verificar quais as demandas e como a gente consegue contribuir para uma melhoria para os reeducandos que estão reclusos. Maravilha. A gente gostaria de conversar aqui hoje, doutora Lívia, sobre a eficácia das leis penais no Brasil com o recorte do Tocantins, né? O grande estado do Tocantins. E eu gostaria de começar lhe perguntando se você concorda que a realidade da eficácia penal, da legislação penal, do sistema carcerário do Tocantins, ele está em conformidade com a média nacional ou se ele destoa? Ele destoa. E eu acho que não é uma situação específica do Tocantins. Eu vejo que em grande maioria das unidades penais a gente vê que não há o cumprimento da lei de execução penal. A lei de execução penal ela é uma lei muito garantista, é uma lei que visa a ressocialização do interno, que visa proteger os direitos e cobrar os deveres. Só que, infelizmente, o que a gente vê na prática é que há uma cobrança dos deveres, mas a garantia dos direitos muitas vezes é cerceado. E aí a gente vê a falta na questão da estrutura, a falta na questão médica, a falta na questão de trabalho, de educação. Isso nacionalmente e no Tocantins ou nacionalmente, mas não no Tocantins? Nacionalmente e no Tocantins. Mas como o Tocantins destoa? Ou ele segue essa média nacional? Ele segue essa situação. Sobre a questão de vagas, segundo as fontes mais recentes do anuário, o Tocantins ele não tem a superlotação. Então, o que a gente está vivendo hoje? Vamos dar aqui um recorte de Palmas, tá? Hoje, Palmas não tem uma penitenciária. O que seria e qual a importância dessa penitenciária? A penitenciária é para ter somente pessoas que já foram condenadas, que já têm uma sentença penal condenatória. Hoje, em Palmas, a gente tem uma mistura. A gente tem presos provisórios, que são aqueles presos que estão aguardando o julgamento do processo, misturado com presos que já sofreram condenação. Então, isso é um grande problema, porque a lei de execução penal, ela não permite que isso aconteça. O que a gente já verifica de diferente lá em Araguaína, que a gente tem o Barra da Grota e a CPP de Araguaína, ou seja, se você for preso agora e está sendo processado ainda, você vai ficar na CPP de Araguaína. Agora, se você já tiver uma condenação, uma sentença condenatória, você vai para o Barra da Grota, que é um presídio. Isso também a gente verifica em Gurupi, que é no caso do Cariri, em que a gente tem a prisão lá do Cariri e a gente tem a casa de prisão provisória também lá no Cariri. Então, a gente tem essa distinção. Aqui em Palmas ainda está verificando a possibilidade de se fazer uma licitação para construir um presídio que vai ser
salvo engano, na Serra do Carmo, que a gente tem, para poder ter essa distinção. Doutora Lívia, essa falta de distinção atrapalha a eficiência da lei penal, da execução da lei penal? Atrapalha porque... Em qual sentido, né? Com quais consequências? Porque você já tem, às vezes, presos com muitas condenações que poderiam estar sendo focados ali tão somente para ressocialização dentro da unidade. E eles acabam disputando essas vagas, vamos dizer assim, de trabalho, de estudo, com presos que são provisórios, que nem se sabe se vão ser condenados ou não. E além disso, você gera uma superlotação. Hoje, aqui em Palmas, a Unidade Penal Regional de Palmas, ela tem 800 presos, misturados provisórios e condenados. E a capacidade? A capacidade, eu creio que seja para 600, 500 presos. Então, há sim uma superlotação. Isso não está refletido, né, pelo visto, então, em dados oficiais, mas é algo que acontece. É algo que acontece, assim, não sei se está documentado, mas é a informação que a gente recebe da unidade penal. Quando a gente é questionado com relação sobre efetivos, porque a gente vê que há uma falta de efetivo de policiais penais para terem ali, cumprirem as demandas básicas dentro da unidade penal, e eles sempre questionam isso, eles trazem esses dados pra gente. Olha, hoje a unidade ela sofre um abarrotamento, né? E aí, muito em razão desse acúmulo de pessoas. E a gente vê uma situação que é um pouco complicada, porque muitas pessoas ali têm um fluxo muito grande de entrada e saídas de internos. E isso eu entendo que é prejudicial no sentido de quando você já tem um preso condenado por um preso provisório. Ele tem um contato com pessoas que entram e saem e isso pode gerar algum problema dentro ali da unidade para eles. Estou entendendo. Eu queria já mudar um pouquinho o direcionamento de onde a gente está indo para tocar no ponto da reincidência. Você considera que a reincidência é uma falha do Estado? Eu considero porque o Estado, ele falha em diversas vezes. Ele falha lá na base, em vez de dar um suporte, tá? Quando a gente verifica não tendo vagas em creche, não tendo vagas em escolas, não tendo medidas que possam chamar aquele jovem, chamar aquela criança para a comunidade, não permitem que os familiares tenham uma situação digna, ou seja, muitas vezes moram em lugares insalubres, com esgoto a céu aberto, passando dificuldades financeiras, com fome, e isso, de certa forma, o Estado teria a obrigação de poder estar ali cuidando e zelando por aquelas pessoas. E quando ele falha, aí a gente verifica que outras instituições e organizações acabam tomando conta. E aí você vê muitos jovens, muitas crianças se associando a facções porque lá eles encontram um suporte, entre aspas, né, um suporte de comida, um suporte de moradia, que seria o Estado que deveria dar. E aí, como o Estado é ausente nesse ponto, eles acabam ingressando muito jovem. E além disso, quando eles são presos e ficam dentro da unidade penal, a gente verifica que a grande maioria ali é semi-analfabeto, não tem uma escolaridade. O que o Estado poderia fazer? Vamos separar essas pessoas que não têm uma escolaridade e vamos capacitá-los com curso profissionalizante, com escola, para quê? Para quando eles saírem, eles poderem ter condições de lutarem por um trabalho digno. Doutora Olivia, essa proposta, que é uma proposta, certo? Essa proposta que você coloca sobre a separação e, consequentemente, também uma preparação, né? Qualquer dos criminosos, tipo assim, dos que são condenados ou dos que estão lá, isso vale desde o de menor periculosidade a maior periculosidade? Você acredita que, de maneira irrestrita, isso? Eu acredito porque, assim, na minha vivência, o que a gente verifica? A gente verifica que tem pessoas ali que, de fato, elas gostam dessa vida e elas não querem mudar. A gente fala que elas não têm essa questão de mudança. Tem pessoas que já ficaram há muito tempo nessa vida criminosa e querem mudar, querem uma oportunidade, né? E tem pessoas que foi um caso isolado, foi um crime isolado ali. Uma vez
E não tem, você não vê que não tem um histórico criminal. Só que quando eles entram e se misturam ali todos, e quando eles vêm sendo humilhados, torturados, tendo cerceados os direitos deles, as garantias dele, eles acabam se modificando. E muitas das vezes se modificando para um lado ruim. Contra o Estado e vendo na atividade criminosa à margem uma forma de sobrevivência, até de identidade. Eu falo que é se embrutecendo, sabe? Eles têm que ser firmes para aguentar as porradas que a unidade penal dá. Tanto o sistema ali, como as pessoas que estão em volta deles. Então, eles têm que se embrutecer. Muitas vezes, quando eles se embrutecem, eles perdem a humanidade. Eles perdem o amor ao próximo. Então, eu sempre falo com as questões dos familiares, quando há um interno preso, eu falo assim, a única solução que eu vejo para ele sair é o amor. É o amor de uma mãe, é o amor de um pai, de uns filhos, da esposa, do esposo. Porque o amor, ele é capaz de transformar. Então, se você consegue dar essa dignidade, mostrar, ei, tem gente aqui fora que acredita na sua mudança, que acredita que você é capaz, que isso não resume a sua vida, eu acredito sim na ressocialização. Só que eles precisam sair capacitados, porque quando eles saem da unidade penal, eles saem com um carimbo na testa. Ex-presidiário. E aí eu te pergunto, você daria emprego para um ex-presidiário com carimbo na testa? Pessoalmente ou falando... para um ex-presidiário que não tem qualquer capacitação, que ficou 5, 6 anos dentro da unidade penal, que poderia estar estudando, que poderia estar trabalhando, e ele não fez nada porque não foi permitido para ele dentro da unidade penal. Você daria uma oportunidade? Sem qualificações, ninguém vai contratar. Então ele já sai com esse resquício de ex-presidiário, esse carimbo na testa, e ainda sem qualificação, com 6, 7 anos na vida perdido. Como é que ele vai se reinserir no mercado? Teve reeducandos que foram presos antes de ter o WhatsApp. Eles saíram, eles não sabiam mexer no WhatsApp. Cadê a questão tecnológica para ensinar para eles? Esses questionamentos e propostas que você propõe, doutora, eles estão pensando no pós. E a sociedade, pelos debates que a gente vê na mídia, etc., ela se questiona sobre a priori, ex ante, né? Como que nós podemos fazer para lidar para que não volte a acontecer, né? Ou que a gente diminua, tente dissuadir a ação do crime. Então, ainda na reincidência, por exemplo... Eu vou, depois nós vamos colocar aqui para quem está nos assistindo o caso daquele rapaz que tinha 86 anotações criminais e foi solto, e na 86ª vez que foi solto, logo em seguida ele voltou a cometer atos, né, à margem da lei. Eu lhe pergunto, e em casos como esse, você acredita que ainda trata-se de uma questão de ressocialização do sistema penal, trazer ali a educação e trabalho para ele, mesmo quando há um comportamento persistentemente reincidente? Tá, vamos entender essa situação. Esse rapaz que foi preso tantas vezes, ele foi preso por qual crime? Porque muitas das vezes, o crime que ele está cometendo, o furto, o roubo, não estou aqui ratificando a conduta dele de forma alguma. A gente está analisando essa situação. É para manter uma drogadição. Drogadição? Talvez, Para quem nos assiste e não conhece a palavra, você poderia explicar o que é drogadição? Drogadição é que a pessoa ela tem algum vício, em especial em drogas. Então, assim, às vezes a pessoa ela tá nesse mundo porque em vez de ela receber um acompanhamento psicológico, em vez de ela receber um tratamento para poder sair desse vício, sair dessa doença que é as drogas, não. Ela é esquecida mais uma vez. O que eu acho interessante é que a gente vê nos seriados americanos, nos filmes americanos, que a pessoa quando sai no presídio, vocês acham que vocês já viram também? Elas têm um acompanhamento de uma pessoa. Sim, né? O agente da condicional. O agente da condicional faz acompanhamento com medicação, com psicólogos, vai à casa para ver se ele está estruturado.
Aqui a gente não tem isso. Então não existe no Brasil isso? Não existe esse acompanhamento. A gente tem uma equipe multidisciplinar que é feita ali em acompanhamento com o escritório social, mas que não consegue abarcar todos os campos. Então, se uma pessoa hoje, ela saiu da unidade penal, ela entrou na unidade penal viciada em drogas, ficou 5, 6 anos preso, não teve contato com as drogas. Quando ela sai, por algum momento ela tem aquele momento de fissura, aquela vontade de usar novamente, ela não tem a quem recorrer. Eu passei por essa situação, teve um reeducando que me procurou num final de semana falando, doutor, eu tô na fissura, eu quero usar. Aí a gente foi pro CAPS, o CAPS estava fechado no final de semana. Para você ser internado no CAPS, você tem que fazer todo um procedimento que dura às vezes 1, 2 semanas. Aí ele já tá na fissura. Ele tem a recaída totalmente. E aí, nessa recaída, o que acontece? Ele comete o crime. Então, a gente precisa entender se, de fato, essa pessoa que retornou ao crime, ela retornou por quê? Porque ela não teve, mais uma vez, um acompanhamento do Estado? A gente já viu casos em outros estados que tem presos que vão receber o alvará de soltura, eles vão falar assim, doutor, deixa só eu comer, antes do senhor me liberar, deixa só eu jantar, porque eu não sei se eu vou jantar na hora que eu sair. Isso dá medida da pobreza do Brasil. Exatamente. Então a gente vê que simplesmente o Estado encarcera, joga para dentro do presídio, não se preocupa em qualificar, em melhorar a condição dele. Quando ele é libertado, joga ele para a sociedade e fala assim, sociedade, se virem com essa pessoa. Sim. Mudando um pouquinho, mas falando ainda das penas, ou melhor, de uma forma de penalização, como que você avalia, doutora Lívia, as sentenças? Você acredita que elas são curtas, que elas estão na medida correta, ou que elas devem ser majoradas, como está em debate nesse instante no Congresso Nacional? Tem um deputado lá que está cuidando, está relatando o projeto, e eu vi uma pena lá que vai subir para 30 anos. E pelo menos 70% da pena precisa ser cumprida. Eu queria saber a sua avaliação em torno disso. Eu vou fazer uma pergunta logo em seguida, mas eu queria escutar você antes. Tá, o que a gente verifica? A gente verifica uma legislação extremamente punitiva. Ela quer corrigir uma falha estatal, igual a gente conversou, que vem lá da base, lá da infância, com uma majoração de pena. E isso não dá resultado. Não adianta, porque a pessoa ela pode tomar uma quantidade de pena grande, pode ser punida por um crime que teve uma pena alta, mas se não tiver o suporte do Estado, se não tiver o suporte das pessoas que vão ali proporcionar uma melhora, a pessoa vai voltar a cometer o crime. Vamos voltar ao exemplo que a gente deu aqui. O rapaz que, vamos supor, esse que tem não sei quantas condenações, vamos supor que seja de furto, porque ele estava furtando para usar drogas. Você acha que aumentar a pena de furto para 100, para 150 anos vai fazer ele parar de furtar para usar drogas? Eu acredito, e tentando fazer o papel de advogado contrário, né, até com contraponto às suas colocações, que as pessoas almejam por penas maiores para criminosos violentos. Criminosos aos quais muitos acreditam que não tem redenção possível. E que uma pena mais longa é a maneira de aposentá-lo de vez. Então, eu acredito que no que tange a questão da pobreza, certamente o Estado poderia ter melhores meios de assessorar alguém que é um dependente, né? Um dependente químico, por exemplo, que seria o caso de alguém que furta, né, para o uso da droga. Ou ainda, no caso de alimentação, a gente tem uma série de programas sociais que precisam talvez ser melhor aplicados. Talvez um cadastro no CAD único, uma busca ativa dentro das comunidades, soluções que não são penas de fato, mas uma intervenção na sociedade. No entanto, nos parece que o debate e a comoção social em torno de operações como Subir no Morro, como teve recentemente, do governador Cláudio Castro, e o apoio assim, da opinião pública, não necessariamente das pessoas do morro, como você já comentou conosco, mas o sentimento da sociedade é em torno de afastar do convívio social aqueles que são ofensores, que se opõem ao próprio Estado. Eles não... Por exemplo, foi comentado que o Estado é ausente. E aí, outro Estado nasce no lugar, como é o caso das facções criminosas. Eles têm artistas que são financiados, certo? Eles têm um sistema de lavagem de dinheiro, eles têm conexões com facções fora do Brasil, uma rota internacional. A gente sabe, se a gente for adentrar mais no debate, que
o tópico das fronteiras, nenhum presidente, dos últimos presidentes, tocou nos últimos anos, porque é um negócio, assim, extremamente complexo. Como é que você vai preencher a fronteira por cada um dos pontos, né? É muito, muito complexo, então ninguém toca nesse ponto. Mas, voltando pro que a gente está comentando, a sociedade parece querer penas maiores para aqueles que não respeitam mais o pacto social. E aí eu aproveito para inserir aqui algo que a gente está vendo muito via baila no debate público também, mas uma perspectiva mais acadêmica, o direito penal do inimigo, né? Teorizado por Gunther Jacobs, né, o alemão, e depois por um espanhol que ele fala sobre as 3 velocidades. Se a doutora estiver familiarizada e puder explicar para a nossa audiência, para quem nos assiste melhor, sobre essa teoria e qual a sua avaliação dela, e se você acha justa essa avaliação de que os mais violentos nós precisamos de uma maneira de afastá-los do convívio social. Eu sei que eu falei muita coisa, mas qualquer coisa eu posso repetir as perguntas. Eu vejo o seguinte, eu vejo que quando a sociedade ela visa em afastar os mais violentos do convívio, né? Eu acho que a gente tem que pensar direitinho a que custo isso vai ser efetivado. Porque nesse exemplo que você deu no Rio, a gente sabe que de fato muitos ali tinham envolvimentos com crime, mas outros que são ali da comunidade não tinham qualquer envolvimento com crime, são trabalhadores que às vezes não têm condições de morar em outros lugares e em razão disso eles moram ali ou porque gostam, porque a comunidade não é só tristeza, é alegria também. A gente sabe que tem muitas pessoas e muita gente que hoje está na mídia, a gente vê artistas que falam do quanto a comunidade foi importante para o crescimento. Então, eu vejo essa situação. A que ponto? A que ponto em que você tem que sofrer ou que outras pessoas devam sofrer para se afastar uma pessoa que o Estado considera perigoso? E aí me faz remeter uma situação, a gente tem que entender também o que é perigoso, tá? Porque a gente não pode acreditar tudo que vem do sistema. E aí eu faço uma parte num caso que eu participei ativamente junto com o projeto IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito da Defesa. Ele é em sede nacional, mas a sede oficial fica em São Paulo. E foi de um rapaz, um porteiro, que chama Paulo, e ele morava em Belford Roxo. Ele, por ser porteiro desse prédio, esse prédio tinha algumas pessoas que eram faccionadas, então, por ser porteiro, todo ali crime que acontecia nas redondezas da 54ª DP de Belford Roxo, que é Delegacia de Polícia de Belford Roxo, se falavam que acontecia um roubo com uma pessoa preta, era Paulo. Paulo era intitulado ali como um autor. Paulo foi processado mais de 80 vezes, nunca foi ouvido em delegacia, e quando você puxava a ficha criminal dele, ele era um preso de alta periculosidade, ficando no bambu, quase isolado. E aí a gente verificou a falha do Estado, que nesses quase 80 processos que o IDDD, junto com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, atuou, todos não seguiram a regra do jogo. Que regra do jogo? A lei. O reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Todos violaram. Ele ficou 3 anos preso, injustamente, sendo taxado pelo judiciário com uma ficha criminal que a gente chama a FAC e a CAC, extremamente extensa, de alta periculosidade, inocente. Foi necessário ir ao STJ para se mostrar esse erro gravíssimo, e até hoje ele paga por erro do judiciário, porque mesmo solto é o carimbo que leva na testa de ex-presidiário. Se me permite lhe interromper, o Estado brasileiro, ele não é eficiente. Não, ele não é eficiente. Nós temos algumas ilhas de excelência no Estado brasileiro, como a Embrapa, por exemplo. Todo mundo adora elogiar. A Embrapa, para quem não sabe, foi que começou as pesquisas e permitiu o Tocantins ter solos aráveis, né? E aí permitiu depois a criação do nosso Estado. Nós temos a Receita Federal, que é super eficiente na coletura de impostos. A Embraer, que era uma estatal e virou uma joia no mundo.
tem algumas linhas de excelência, Banco Central, algumas linhas de excelência, mas todo o resto parece que a execução do orçamento público sempre tem um problema de corrupção ou de desvio, patrimonialismo, e eu acredito que ninguém que nos assiste ou ninguém aqui presente vai concordar que vai assentir com a justiça prendendo inocentes. E aí a pergunta subsequente, para que você continue o raciocínio, é a seguinte: mas será que não haveria formas da gente responsabilizar melhor os agentes públicos e ao mesmo tempo fazer esse endereçamento para sermos os criminosos mais violentos, que era a pergunta inicial? Será que não tem uma maneira? Porque, por exemplo, hoje a gente já vê que as câmeras corporais em policiais, elas guardam evidência, tanto para o bom policial quanto para o inocente, correto? Correto. Então, aliás, você apoia o uso de câmeras policiais? Eu apoio, eu acho que tem que ser fundamental, porque eu falo assim, eu não defendo a pessoa, eu defendo o direito. O direito. Então, se o direito está a favor do policial, eu vou defender o direito do policial. Se o direito está a favor daquela pessoa que está sendo ali interpelada pelo policial injustamente, a gente usa a expressão baculejo, né? A revista pessoal injusta, sem fundadas razões. Então, se ali o policial está violando a regra, está violando a lei, eu vou ser a favor do direito em defender aquela pessoa. E como a gente consegue aferir esse direito de forma imparcial? Porque muitos dos moradores ali, às vezes, vão ficar com receio, ou por uma represália em razão do criminoso. Se o criminoso for de influência, a gente vai ver que alguns moradores não vão comentar, porque vão ficar com receio do criminoso ali trazer alguma informação e prejudicar, ou então do próprio policial. Se o policial está fazendo algo de errado, muitas pessoas têm receio da postura do policial, da represália do policial ali. Então, como defender o direito diante dessa situação de maneira imparcial, sem a prova testemunhal? Com as câmeras. As câmeras corporais. As câmeras corporais, elas são uma prova que a gente consegue verificar se houve ou não essa situação. Hoje a gente está vendo uma discussão intensa a respeito do direito ao silêncio. O STJ tem julgado para verificar se em qualquer ato deve-se, antes de fazer qualquer comunicado, informar a pessoa que está sendo conduzida que ela tem o direito ao silêncio, que ela não precisa produzir prova contra elas. E a gente verifica que muitos policiais não fazem esse questionamento, não trazem essa informação, e para depois ratificar a prisão ou para falar ele confessou informalmente, gravam algum vídeo numa situação que você vê e fala assim, ele está totalmente coagido. A pessoa apanhou, a pessoa tá suja, você vê nitidamente pelas roupas que a pessoa tá suja, tá com alguma lesão no rosto, no corpo, e a pessoa tá lá, sim, eu fui informado do direito ao silêncio pelo policial. Então, a que ponto a gente vai conseguir ter essas regras? A gente fala que forma é garantia. Quando você segue a formalidade da lei, você está gerando a garantia. Garantia para quem? Para todos. Porque se você dá um precedente para um policial entrar na sua casa sem mandado de busca e apreensão, sem mandado judicial, você está abrindo um precedente daqui a pouco para o policial fazer isso em todas as casas. Só que a gente sabe que hoje, infelizmente, o policial não faz isso em todas as casas. Porque a gente vê que em condomínios de alto luxo, o policial não vai. Sim. Ele vai nas regiões periféricas, aqui em Palmas, Aureni, né, Santa Fé, a gente vê Capadócia, a gente não vê nenhum policial indo na Aldeia do Sol. Doutora Lívia, para a gente poder encaminhar, ainda sobre o direito penal do inimigo, né? A teoria do direito penal do inimigo, seria interessante ouvir de uma advogada, com a sua experiência, melhor sobre essa teoria para quem nos assiste, para quem nos escuta. Então, a teoria penal do inimigo, ela entende o quê? Ela entende que aquela pessoa ali, ela é a inimiga. Então, a gente tem que aniquilá-la de alguma forma. Se ela tiver algum indício que ela é provável para poder cometer um delito, antes de se praticar, a gente vai lá e
cerceia essa situação. Só que a gente entra em um conflito grande, por quê? Porque no direito penal a gente tem o intercrimes. E no intercrimes... Explica para a audiência o que é o intercrimes. O que é o intercrimes? É uma linha do direito penal em que você vai, como se fosse documentando as fases do crime. A fase de cogitação, em muitos crimes, não é punido. Só quando chega na fase de execução é que é punido. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de você. Então, na minha cabeça, eu penso, eu vou machucá-lo. Ou eu faço pior, eu causo uma injúria a você. Eu estou pensando algo, né? Eu vou ser punida por essa injúria, por esse crime contra a honra, uma injúria, uma difamação, uma calúnia? Não, porque está na cogitação da minha cabeça. Eu estou lá no inicinho do intercrimes. E aí o direito penal fala, não, o direito penal do inimigo fala, não, ele pode fazer isso. Já que ele pode, vamos, então, já puni-lo por uma suposição. É essa situação. Tem outra situação que a gente vê também que é muito perigosa, que é o direito penal do autor. Que é quando você julga a pessoa pelo passado dela. Mas ele já cometeu tantos crimes de tráfico, esse tráfico também foi ele. Não, e se não foi? E se esse caso não foi? Não, mas ele já tem um passado, um histórico. E se armaram para ele? Exatamente. E aí você engessa o reeducando, o egresso do sistema penal, você engessa no sentido de quê? Então a pessoa não pode mudar nunca. Doutora, eu queria aprofundar mais um pouquinho nessa teoria do direito do penal do inimigo, para pensar o seguinte. Se a gente for ver a definição, diz que o direito tem 3 velocidades. Ele tem a velocidade mais lenta, que é das maiores garantias possíveis, o respeito absoluto pela forma. A gente tem a velocidade um pouquinho mais rápida, não é que ignora a forma, mas é um pouquinho mais ágil. O Estado nem sempre pode esperar, né, todos os requisitos serem cumpridos. E a gente observa isso na atuação do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Os julgamentos contra os presos do 8 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ali a gente viu um direito penal de terceira velocidade. Né? A gente não teve muitas formas, né? E outro exemplo da prática que nos chama a atenção é o exemplo de El Salvador, do presidente Nayib Bukele, que praticou o direito penal do inimigo no limite possível. Foi suspendido o Estado de Direito lá, está em estado de exceção já há alguns anos, o país, e eles começaram a pegar pelas tatuagens da facção dominante no país e começaram a jogar para dentro da cadeia todos. Eles construíram uma mega prisão. E assim, os dados daquele país são um marketing para esse tipo de direito. Porque El Salvador passou a ser um lugar onde um dia chegou a ter 100 homicídios, num único dia do ano. É um dos lugares hoje que tem mais seguros da América Latina. Estatística dos últimos 2 anos. Não estou fazendo apologia, só trazendo dado para a nossa discussão. Eu quis que a gente entrasse um pouquinho mais no detalhe sobre essa teoria, porque neste momento no Congresso eu tenho a percepção de que o fato de que a progressão vai valer menos, né, vai diminuir a progressão, pelo menos 70, me parece que nós estamos caminhando para essa direção. Operações policiais com esse objetivo, como que o governador Cláudio Castro fez, ele disse que vai ter outras. O Congresso querendo endurecer as leis. Será que nós não estamos caminhando para um consenso de direito penal do inimigo? Eu acredito que, infelizmente, sim, a gente possa estar caminhando. Mas eu vejo isso por quê? Porque isso dá mídia, isso dá ibope, entendeu? Isso é mais lacrador, vamos dizer assim, do que você fazer uma política pública numa comunidade que demora mais tempo, em que o fruto vai ser colhido lá na frente. Então eu entendo que é um falso moralismo, né? É uma fake ali que eles estão tampando. Não, nós vamos melhorar, nós vamos diminuir a nossa criminalidade se a gente agir dessa maneira, se a gente aumentar as penas, se a gente for mais duro nessas questões, ou se a gente prender pessoas que possivelmente poderiam cometer crime. E aí eu trago um questionamento para você. Os fins justificam os meios?
não de maneira abstrata e generalista. Agora, eu imagino que alguém que nos assiste, ou algum outro argumentador, poderia colocar que, a depender das circunstâncias, sim, como a gente observa na atuação da justiça brasileira. Quando precisa, a gente vê o executivo e o judiciário se movimentando aos galopes, com a velocidade máxima para fazer valer. Em 2023, se eu não me engano, o estado de Tocantins teve várias Palmas, né? Palmas teve, você deve lembrar desse período. Sim. Várias mortes para todo lado aqui na região sul, aqui nessa região, mortes de facções, Foram né? Entre as faccionados. brigas de facções. O que aconteceu? O governo do estado, o governo federal, todas as polícias se reuniram e fizeram uma força-tarefa, uma mobilização única. E aí arrefeceu. Aquele cenário de bang que estava tendo na cidade sumiu. Então, quando fica muito agudo, me parece que o Estado acredita que os fins justificam mesmo. Então, vamos fazer um recorte dessa situação. A gente teve de fato, essa divulgação, né, na mídia, na imprensa, de que havia uma briga de facções. Mas muitos internos me relataram que não eram brigas de facções. Eram muitos ali, pessoas do Poder Judiciário, não tem como eu nomear, porque foi uma informação... Justo. Né, que falaram que estavam fazendo uma limpeza étnica no conhecimento deles. Limpeza étnica? Uma limpeza étnica, no sentido de que, é bandido, vamos tirar da rota. E aí ficou jogando na conta de uma facção para outra facção, para elas poderem brigar. Porque cola, né, nesse caso. Se for isso, cola. E a gente verificou há um tempo atrás alguns delegados aqui de Palmas que foram investigados por estarem sendo acusados de orquestrar matanças de outros presos. Então a gente verifica essa situação. Então é aí que eu volto a falar. A gente não pode, de fato, acreditar sempre no que a mídia traz pra gente ou a informação que a gente tem. A gente tem que apurar a fundo essa questão. Aí volta aquela questão do rapaz, o Paulo, de Belford Roxo. O judiciário lacrou ele como alta periculosidade. Ele nunca foi sequer alguma coisa perigosa. Tanto é que ele foi absolvido dos processos. Então a gente tem que entender, eu vejo a importância da mídia, eu vejo a importância do judiciário, eu vejo a importância da gente trazer as informações. Mas a gente tem que entender como estão sendo feitas essas informações, como estão sendo colhidas essas informações. E aí eu te pergunto, tá cumprindo a regra do jogo? Tá cumprindo a forma? Porque a gente só vai conseguir ter uma verdade dessa situação se tiver cumprindo a forma. Porque forma é garantia. Então, se você segue a lei, se você cumpre a forma, aí sim. Aí você tem a garantia, aí você pode falar. O império da lei é o respeito aos limites. É os limites ao Estado, o limite ao cidadão. E já para concluir, relembrando, né, o tema do nosso grupo, que a gente aplicou aqui nessa atividade de extensão, doutora, a gente queria fazer uma crítica à lei de execuções penais, porque a gente acredita que elas são ineficientes. Você concorda com esse julgamento? Não. A lei de execução penal, ela é muito, muito eficiente. Só que ela não... na teoria, vamos dizer assim. O problema é que os órgãos públicos não aplicam o que está na lei. É a inaplicabilidade da lei. No papel, mas na prática... Se de fato fossem cumpridos o que a lei determina, eu creio que a gente estaria numa outra situação. A gente teria muito menos reincidentes. A gente teria muito mais pessoas reinseridas no mercado, entendeu? E a gente teria talvez até outra visão a respeito de um reeducando e de um egresso da unidade penal. Muito interessante, doutora Lívia. Muito obrigado mais uma vez por se dispor a vir conversar aqui com o grupo na nossa turma, na Sal Palmas. É uma honra, é um prazer, um privilégio tê-lo conosco. Obrigada. E aí eu gostaria de lhe dar a oportunidade para nesses segundos finais, para deixar alguma dica, já que você tem uma experiência muito bonita, né, como advogado criminalista, para quem quer seguir essa área. Nós temos na nossa turma várias pessoas que têm interesse, né? Sim. E eu imagino que você pode nos dar alguma orientação do que não fazer, né, do que evitar ou do que fazer.
Fica à vontade. Eu falo que a advocacia criminal, ela é uma advocacia muito bonita, né? Uma advocacia que você consegue, quando você tem isso bem claro, que a sua defesa é com relação aos direitos e não às pessoas, não aos fatos, aos crimes, aos direitos em si, eu vejo que é uma advocacia muito, muito, muito bonita e muito rentosa. Mas, infelizmente, a gente vê alguns colegas da profissão distorcendo a advocacia criminal e aí prometem coisas que não são possíveis cumprir. Prometem soltura, prometem absolvição. Então, a gente fala que isso não é o correto, tá? Isso pode gerar um problema tanto para o interno, porque você cria uma expectativa, você cria um descrédito na justiça, e isso pode gerar também uma revolta, dependendo da situação, e se voltar contra o advogado que acabou prometendo algo e ele acabar sendo punido de alguma forma nesse sentido. Então, o que eu aconselho aos estudantes, aos recém-formados, que vão pela advocacia, vale a pena. É um trabalho difícil, é um trabalho que você precisa estar muito convicto dos seus princípios para você não se deixar ali corromper diante da situação, mas é extremamente gratificante quando você vê que uma pessoa de fato se ressocializou, uma pessoa de fato que você está conseguindo fazer a mudança na vida daquela pessoa, daquele familiar, daquela sociedade. Então eu falo que isso, dinheiro nenhum paga. Então, eu sou apaixonada pela advocacia criminal. Maravilha. E já para encerrar mesmo, indica para nós um livro, um filme, uma série que você acha legal, que assistiu por último, que acha que marcou no passado. Ai, deixa eu pensar. Nossa, tem um... Eu acho que chama For Life. Eu acho que é. Depois eu vou até confirmar. Vou resumir. Acho que foram 3 episódios. É uma série? É uma série, não foram 3 episódios, não. Fugiu aqui. Enfim. É uma pessoa que ela foi presa e ela se torna advogado dentro do presídio. É no Brasil ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. E aí ele se torna advogado dos colegas ali de cela. Mas eu acho que foi no... É episódio que fala quando muda, né? Temporada, isso mesmo, temporada. Acho que foi na 2ª temporada, eles mostraram do Covid, como foi o presídio dentro do Covid, como foram os alvarás de soltura, isso nos Estados Unidos, as pessoas morrendo, o descaso que o judiciário teve com o Covid. Eu só sei aquela série, nessa temporada eu chorei do início ao fim, porque eu vivenciei isso. Aqui no presídio, todo advogado criminalista que passou pela pandemia do Covid sabia a dor, sabia o temor que as pessoas tinham, a proliferação, a falta de cuidado dentro da unidade penal. Então, assim, eu aconselho muito vocês assistirem. For Life. Eu acho que é For Life. Eu vou depois eu passo direitinho se não for. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, doutora Lívia. Muito obrigada. Está convidada para voltar quantas vezes quiser na Uninasal Palmas. Com certeza, bom? Voltarei. E muito obrigado também ao Centro de Direito Império da Lei, aqui da Faculdade Uninasal Palmas, e a todo o nosso grupo. Muito obrigado, pessoal.